Se você está numa sala, se você chega numa sala onde você é a pessoa mais inteligente, você está na sala errada. Você tem que ir para uma outra sala onde tem gente muito melhor que você, para você poder ter a sua inspiração, se inspirar nessa gente. Falei, mãe, como é que chega no Rio? Assinei meu primeiro contrato com a Globo. Um dia eu estava com a minha mãe sentada no sofá, estava passando o Rei do Gado, o Fábio Assunção. Falei, mãe, tá vendo essa novela? Um dia você vai me ver lá. Era mais ou menos isso. Sou desse chão onde o rei é peão com rolar. Não tinha isso? Isso. Era mais ou menos isso. Aí fiz o teste para a Globo, entrei na novela. Falei, mãe, como é que faz para ir para o Rio? Peguei o carro, fui para o Rio de Janeiro. Peguei e falei, segue ali a placa Dutra, pega 23 de maio em Angabaú, pega a Marginal, Dutra e vai. Pô, cheguei na Globo, cara. José Maier, Adriana Esteves, Eva Vilma, Arlete Salles, Ari Fontoura, Luísa Tomé, Adriana Esteves, todo mundo ali na reunião, eu falando da novela, tal, pô, não sei o que, tal. Acabou a reunião, me deram o roteiro, parabéns, você está na Globo, tal. Acabou a reunião, eu falei, agora eu vou dormir aonde? Não tinha hospedagem, não tinham me dado hospedagem, não tinha me dado passagem. Eu estava com um Corsa preto, com roda esfirra. Lembra a roda esfirra do Corsa? Se sentasse alguém atrás, não andava. Raspava que eu tinha botado... O Corsa veio com aro 19 e o original era 16. Enfim, saí da Globo e falei, para onde eu vou? O Corsa. Com Corsa. Saí com o Corsinha, olhei ali, tinha um motel chamado Joy. Joy Motel, nunca mais esqueço. R$5 a diário, per noite. Eu falei, é lá. 30 dias morando no Joy Motel, Marcelo. 30 dias, todo mundo transando e eu decorando o texto. Era um terror. E eu chegava ótimo para a gravação, ninguém sabia, né? Aí depois a vida melhorou um pouquinho, aí fui para um motel chamado Amarelinho, que aí já era R$12,90. Fiquei lá um pouquinho. Aí não era a noite inteira que acontecia o barulho, porque era um pouquinho mais caro. Era um pouquinho mais caro, mas o problema era o barulho da porta, né? Porque da cama do outro lado, entendeu? Entendi. Ficava aquele plá, 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 e eu querendo decorar texto, um terror. Mas enfim, pulando essa parte, porque o pessoal acha que a gente, tudo na vida vem fácil, né? Fala, o Faro está lá hoje apresentando, mas se eu for contar a história aqui para vocês, vocês vão sair daqui e falar, puxa, vocês vão sair todo mundo chorando daqui. Mas é isso, eu acho que se você está numa sala, se você chega numa sala onde você é a pessoa mais inteligente, você está na sala errada. Você tem que ir para uma outra sala onde tem gente muito melhor que você, para você poder ter a sua inspiração, se inspirar nessa gente. Então, isso é uma coisa que eu sempre... Esse que o Faro está falando é tão importante, que ele trouxe aí a diferença do conhecimento e da sabedoria. O que diferencia hoje o dono de uma televisão chamado Cenoura Bravanel e o porteiro da televisão dele é a quantidade de conhecimento e como ele usou o conhecimento. É o acesso a isso e como a pessoa usa isso. Tem muita gente que tem acesso a muito conhecimento, mas aplicou pouco, ou seja, baixo índice de sabedoria. E aí você está ouvindo a história do Faro? É mais uma pessoa normal. É interessante que quando a gente olha a vida de alguém muito próspera do lado de fora, você fala, que vida extraordinária. Pergunta para ele se a vida dele é extraordinária. Ele vai falar com toda humildade, é comum. É comum. Por quê? Porque virou a rotina, virou o hábito dele. Esse extraordinário é a sua distância do conhecimento e como usar esse conhecimento. Esse negócio faz toda a diferença. O cara que varria o chão da NASA e o Alan Shepard, que foi na espaçonave em direção ao espaço, à Lua, era a quantidade de informações que um pegou e o que ele fez com essa informação. Mas os dois trabalham na NASA. Consegue entender isso ou não? Por isso que aparentemente nós somos diferentes uns dos outros. É exato que ele abriu esse programa. Para mim é um código muito pesado. O conhecimento é uma água de um rio ou de uma represa. A sabedoria é o que você faz com a água. Se você escoa essa água para uma plantação, é a sabedoria. Se você deixa ela retida e não usar, fique em paz. A nuvem vai puxar e vai carregar para outro lugar, mas ela não vai ficar parada. Lembra sempre disso. Conhecimento, eu compro, sabedoria eu experimento. Eu tenho que fazer de tudo para transformar isso. Me tocou muito, porque você vai ver um cara polivalente, vocês vão ver aqui, que eu vou tirar os códigos dele.
Aonde foi que você aprendeu empreendedorismo nesse rolê todo, estando tão ocupado como um apresentador, como esse cara que está em evidência há tantas décadas, né? Porque não faz sentido hoje no Brasil, com tanta reciclagem de gente na televisão, um cara que está há tanto tempo na TV. Eu estava entrevistando o Celso Portiolli, 30 anos também na TV. E eu estava tentando decodificar por que você parece tão jovem. É a sua voz, cara. A sua voz. Sua aparência não é de um cara de 50, mas sua voz é de um cara de 30. Você, presta atenção, o registro vocal dele é de alguém jovem, parece dublador e tudo. Aí você fala, o que tem a ver comigo? Trabalhe sua voz. Trabalhe sua voz. Ele não faz força para soltar essa voz. Eu estou aqui pegando os códigos do Você sabe que tem um estudo que diz que quando você vai falar em público, às vezes, o tom da sua voz e o seu corpo, às vezes, é mais importante até do que a mensagem que você está passando. Olha que loucura. Tem alguns estudos que diz isso. A firmeza com que você fala, às vezes, é mais importante até do que a sua mensagem. 37%. As palavras representam 7% da comunicação global, 37% é o tom de voz. O tônus vocal só perde para que é mais de 50%. Esse é a linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal lidera. A segunda é a linguagem, é o tom vocal, tom tônus. Vocal. E, por último, as palavras. E, às vezes, você fica importando com as palavras, pensando, eu tenho que escolher as melhores palavras. Não precisa. O gesto manda mais do que as palavras. Tem gente que não sabe falar tão bem, mas é brilhante com tônus, né, com a tonalidade vocal, com o registro vocal, mas isso aqui, ó, o gesto. Me responde, aonde que no percurso do Rodrigo Faro ele encontrou o empreendedorismo? Essa cabeça que eu conheci, falei, poxa, até te falei na hora. A primeira pergunta que eu fiz para o Faro, quando ele começou a mostrar isso, falei, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? Conversa de startup, de investimento e tal. E aonde? Conta para nós. Bom, foi na raça. Imagina um Rodrigo Faro na Globo, com um salário bom, para a época, um salário regular, não era um salário de estrela, era um salário iniciante. E eu fazia novela e tal, e eu comecei a ver que durante o final de semana tinha aquelas propagandas, não sei se o pessoal de mais idade vai lembrar, que ficava de manhã, no sábado e no domingo, falando sobre TV Mapping, ficava falando sobre antena Sky, que ficava falando sobre cozinha, que ficava horas aqueles apresentadores meio shop tour vendendo produtos. Comecei a ver isso, eu falei, pô, isso é legal. Eu acho que eu consigo fazer isso. Fui lá correr atrás, peguei o telefone da agência de quem fazia, eu falei, você não quer um ator da Globo aí para fazer seus reclames aí, você falar dos seus produtos e tal? O cara falou, pô, vamos fazer um teste aqui. Fui lá. O cara sentou comigo e falou, o cachê aqui é tanto. Eu falei, não, mas cara, me dá uma chance que eu vou triplicar a sua venda. Me dá uma porcentagem do que você está ganhando. Ele falou, não, mas aí nunca ninguém fez isso. Eu falei, cara, me dá essa chance, confia em mim. Se você me der um microfone e eu for ali para frente, eu vou transformar a tua história, mas só me dá uma chance, eu só preciso de uma chance. Se não der certo, eu volto para o Rio amanhã, você imagina, eu de São Paulo, estava no Rio, com o meu Corsa, eu pegava o Expresso Brasileiro, 1001, Cometa, o ônibus, vinha 6 horas para cá, e o cara falou, tá bom, vou fazer um teste com você, vamos ver se dá certo. Falei, beleza, falei, putz, é agora. Cara, eu vou te dar, me deu uma participação e tal, enfim. Primeira vez que eu fui falar, no dia, porque lá era 0800, né? Você falava do produto e aí entrava o 0800, o pessoal comprava. Cara, a gente bateu o recorde de venda. Aí o cara me chamou e falou assim, gostei, vamos continuar. Aí eu estava fazendo TV Mapping. Ele acabou de criar um modelo de negócio, para quem não percebeu. Não tinha isso. Todos os grandes comunicadores que casaram com o sistema de vendas, aprendeu a desenvolver essa habilidade, fica tudo rico. É o melhor comunicador do mundo. Cadê a sua parte de vender? Porque senão não vende a própria imagem, não vende storytelling, não vende o produto, não vende serviço. E nós somos um produto, né? Nós somos o produto. O primeiro produto que eu tenho que vender sou eu, né, gente? Eu que estou com a minha cara lá, se eu não tiver uma imagem, como é que alguém vai agregar a imagem ao artista
que pode brigar no trânsito, que pode desonrar sua mulher, que pode estar metido em um monte de confusão. Não dá, hoje eu carrego mais de 12 empresas comigo como embaixador. Então aí, voltando para lá, comecei a fazer, e aí a TV Mapping foi um sucesso. Aí o pessoal da Sky viu, falou, pô, gostei desse menino aí, né? O menino da Globo lá, pumba, Sky. Aí o cara do Credit Card viu, falou, pô, gostei desse cara aí, vamos botar ele também. Bom, moral da história, eu gravava a novela. Virei uma máquina de vender. Gravava a novela. Isso, gente, 1998, tá? Só para vocês terem ideia. Eu gravava a novela, saía da Globo 10 horas da noite, pegava um ônibus, o Cometão, sem ar-condicionado. De vez em quando a gente pegava um 1001, porque tinha ar-condicionado. Aí, ó. Aí eu vendendo, ó. Aí eu voltava, botava esse terno, que é 5 vezes maior que eu. Ó, tá vendo meu cabelinho? Essa época eu fazia o Renildo, jogador do Flamengo, par com a Débora Seco. Saía, Marçal, vinha para cá, para São Paulo, atravessava a madrugada gravando esses merchans para televisão. Saía correndo, pegava o ônibus às 6 da manhã, meio-dia, estava no Projac, almoçava e ia gravar a novela de novo. Só que, lá em 98, enquanto o meu salário era, sei lá, só para traçar uma coisa, enquanto o meu salário na época, eu vou botar um número que não é, mas se o meu salário fosse 10 mil reais na Globo, na época, com isso aqui, eu já fazia 200 mil reais. Uau! E aí tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa. Sabe o que eu fazia com esse dinheiro? Inicialmente, guardava. Eu via meus amigos, fazia uma novela, fazia baile de debutante, aqueles eventos, né, que a gente fazia muito na época de Globo. Os caras, Cherokee, BMW, quando chegou no Brasil, tal, e eu continuava com o meu Corsinha, comprando apartamento no Rio, comprando casa no Rio de Janeiro. Aí um dia teve uma festa lá em casa, eu chamei todos os meus amigos que faziam novela comigo, os caras entraram e falaram, ô Faro, mas você ganhando 10 conto, comprou essa mansão? Como é que é isso? Eu falei, porque enquanto vocês compravam Cherokee e BMW, eu continuava andando de Corsa, guardando dinheiro e investia em imóvel. Então, foi essa consciência, e daí veio essa dor de querer, porque aí eu comecei a fazer muita propaganda, né? Com as novelas e tal, eu comecei a fazer muita campanha. Mas a minha grande dor, Marçal, era por que o Faro fazia uma campanha para grandes empresas, e aí eu chegava numa cidadezinha e vinha uma senhorinha, falava assim, oi Rodrigo, eu sou dono de uma floricultura aqui, eu sou dono de uma lanchonete, eu sou dona de uma quitanda, você não pode gravar um videozinho para mim? Cara, eu gravava aquele vídeo com uma dor no coração, sabendo que aquele vídeo, ela ia pegar aquele vídeo, colocar numa rede social, ia ficar trabalhando no orgânico, sem um plano, não ia acontecer nada. Isso me dava uma puta dor, porque eu queria transformar a vida desse microempreendedor. E aí veio o advento do Spotify, veio o advento da Netflix. Um belo dia, sentado com um amigo meu, Alan Barros, conversando, ele estava falando, pô, você viu que o Google tem, sei lá, quantos mil clientes, muito mais do que um canal de televisão e tal. Eu cheguei para ele e falei, pô, por que a gente não cria uma Netflix, um Spotify de publicidade, onde eu consiga transformar a vida do pequeno e do microempreendedor? Nascia aí a nossa empresa, a nossa plataforma chamada Acelera-i, que hoje já transformou a vida de mais de 20 mil empreendedores que hoje podem ter um comercial comigo, pagando 1/10 do valor do que ele pagaria. Então eu sempre, toda a grande ideia, ela surge de uma dor. Você tem aquela dor, você tem aquele incômodo, e aí através da sua experiência, da sua sabedoria e do conhecimento, você busca soluções para criar algo. O que é uma grande ideia, gente? É o que soluciona um problema. O que faz você foda? O que faz a sua marca ser boa? Qual é o problema que você resolve? Se a sua marca resolve um problema, se a sua marca melhora a vida de alguém de alguma forma, então você está no caminho certo.
Acho que é esse... Isso vale para a sua imagem também. De que forma você impacta a vida de alguém. Então, quando você introjeta isso e tem esse propósito do que você quer, você trabalha em cima desse objetivo. E aí não há nada que pare vocês.